Oi, gente! Voltei aqui agora para a aula de inglês, né? Agora vai ser nossa aula de inglês e a gente vai conversar um pouquinho sobre a importância dessa matéria. Não só conversar sobre a importância, mas também já começar a utilizar a língua inglesa, né? Eu não sei aí quem gosta de inglês, eu queria muito saber quem gosta de inglês. Todo ano tem alguns alunos que amam inglês e alguns alunos que odeiam inglês. E eu fico preocupada se você não gosta de inglês. Então, vamos começar a nossa aula, tá? E aí vocês vão entender melhor sobre o que eu tô falando. Bom, prontinho, agora a gente vai começar a nossa aula de inglês. Então, por que será que tem gente que gosta de inglês e tem gente que não gosta de inglês? Porque é algo novo, né, gente? É algo que a gente não conhece, que a gente tá aprendendo aos poucos. E muita gente fica nervoso, acha que é uma língua muito difícil, que não vai conseguir aprender e prefere, melhor o português mesmo, porque o português é o que eu uso, eu não uso inglês, para que eu vou usar? Então, vamos ver qual é a importância do inglês. Por que estudar inglês? E uma coisa importante é vocês lembrarem que a língua inglesa, ela tem, tá? Em todas as escolas, até o final das aulas, até vocês fazerem, quando vocês forem fazer o Enem, quando vocês estiverem já bem mais velhos, vocês vão usar a língua inglesa. Ela é realmente uma matéria em todas as escolas, em todos os estados do Brasil, vocês vão ter que aprender inglês, certo? Então, vamos entender por que a gente estuda inglês, por que estudar inglês. Eu quero que vocês me digam aí por que vocês acham que estudar inglês é importante. E como é que vocês vão dizer isso? Escrevendo no caderno. Então, já pega o seu caderno aí, abre ele lá no caderno de inglês, né? Coloca lá na parte de inglês e já escreve aí o que é que você acha. Por que estudar inglês é importante? Aí vocês escrevem e pausam aqui o vídeo, escrevem aí e depois voltem para cá, tá bom? Pode escrever em português mesmo. A gente ainda vai começar a trabalhar as palavras em inglês, mas vocês podem já ir escrevendo em português ainda, tá? Por que estudar inglês é importante para você? O que é que você acha? Liste aí por que você deve estudar inglês, ou então se você acha que não deve também, bote aí, mas escreva e pausa o vídeo. Muito bem, voltaram? Agora que vocês já escreveram, eu quero que alguns de vocês falem aí em voz alta, tá bom? Por que estudar inglês é importante, tá? Deixa eu ver aqui alguém para falar. Na outra eu pedi para 2 pessoas, agora eu vou pedir mais 2. Eu quero que Rafael Augusto fala por que você acha importante estudar inglês, Rafael? Pausa o vídeo, tá, gente? E depois volta. Voltando agora, eu quero que a Isis Nicole me fale por que é importante estudar inglês. Bom, depois que vocês fizerem isso, vocês falarem, a gente vai ver realmente alguns motivos, tá? Da importância de falar inglês. E aí vocês vão ver se bate com o que vocês estavam pensando ou se eu trouxe novas informações, tá certo? Vamos ver. Para começar a responder essa pergunta já de uma maneira bem massa, por que estudar inglês? A gente já vai começar com um versículo, que é: louvem o Senhor, todas as nações, exaltem-no todos os povos. Está lá em Salmos, capítulo 117, versículo 1. Já aqui a gente já vê, louvem o Senhor, todas as nações. Então, todas as nações. A nação brasileira, a nação que fala inglês, que é nos Estados Unidos, a nação chinesa, todas as nações louvem o Senhor, exaltem-no todos os povos. Não importa que língua você fala, todos os povos devem exaltar o Senhor, devem louvar ao Senhor, independente da língua que você fala. Olha aí, já estou dando um spoiler aí para você. Por que estudar inglês? Aqui vai o primeiro motivo que eu trouxe para vocês de por que estudar inglês. Eu trouxe uma listinha, mas tem inúmeros motivos. A primeira que eu trouxe é que inglês é a língua mais falada no mundo. Inglês é a língua mais falada no mundo. Ou seja, em inglês, tem muita gente que fala inglês. Muita gente mesmo.
Ó, a língua inglesa é utilizada em mais países no mundo do que qualquer outro idioma. No total, cerca de 1,5 bilhão de pessoas falam ou entendem inglês em todo o mundo. 1,5 bilhão de pessoas, gente. 1,5 bilhão de pessoas que você poderá falar sobre a palavra de Deus. Ou seja, como assim, professora? Tipo, tá, muita gente fala inglês, mas e daí? E daí que como é que você vai se comunicar com esse tanto de gente? Claro que a gente vive em um lugar que tem menos gente, né? A gente não conhece esse 1,5 bilhão de pessoas. Mas em qualquer lugar que você for, aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos, na China, no Japão, aonde você for, você vai encontrar pessoas que falam inglês, porque ó, tem 1,5 bilhão de pessoas que falam inglês. Quando você encontrar essas pessoas, como vai ser? Como que você vai conseguir falar do amor de Deus para essas pessoas? Afinal, o Senhor Deus, ele manda a gente falar, ó. E disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, o Senhor Deus falou isso. Então, a Bíblia fala isso pra gente, né? Que a gente deve pregar o evangelho para toda criatura. Ou seja, esse 1,5 bilhão de pessoas aí que falam inglês e não entendem português, como é que você vai falar para elas do amor de Deus? Você não vai conseguir, né? Você vai ter uma dificuldade enorme para poder explicar as histórias bíblicas, explicar por que a gente crê em Deus. Se alguém perguntar por que você é crente, em inglês, você vai saber responder? Não vai, né? Então, a importância de falar inglês está também atrelada, está junto ali da nossa necessidade de falar do evangelho, do que a gente precisa fazer isso, que é uma ordem de Deus, né? A gente segue a Bíblia e a gente sabe que na Bíblia Deus diz que a gente deve falar do amor dele para as outras pessoas, para os nossos colegas, para a nossa família, mas também para pessoas que a gente não conhece. Porque essas pessoas, elas nunca ouviram, pode ser que elas nunca tenham ouvido falar de Deus. E você, que sabe sobre Deus, sabe sobre a Bíblia, você não vai conseguir falar com essa pessoa porque você não sabe a língua dela, que é inglês. E a língua inglesa, ela tá em muito... Tem muita gente que fala ela, 1,5 bilhão, é muita gente. Então, é 1,5 bilhão de pessoas que se você encontrar uma dessas 1,5 bilhão de pessoas, você não vai conseguir falar do amor de Deus para elas, não vai conseguir conhecer elas, não vai conseguir abraçar, trazer uma palavra de amor, uma palavra de... Não vai conseguir ser amigo dessa pessoa, não vai conseguir fazer nada, porque você não vai saber conversar com ela, certo? Pois bem, foi o primeiro motivo que eu trouxe para vocês. O inglês é a língua mais falada do mundo. Vocês sabiam disso? É muito falado, gente, muito falado no mundo todo, né? Tanto que vocês podem ver, a gente usa palavras aqui em inglês, a gente não usa muito palavras em chinês, por exemplo, aqui no Brasil, mas em inglês a gente usa vários. Por exemplo, quando eu disse spoiler. Spoiler a gente se usa para dizer quando você deixou vazar alguma informação sobre algum filme, alguma coisa. Então, spoiler é uma palavra em inglês. Nós temos várias, por exemplo, quando a gente chega em algum lugar e precisa empurrar a porta desse lugar, tipo no médico ou algum canto assim no shopping, geralmente tem escrito push. Push é empurrar em inglês. Muita gente chega lá e quer puxar a porta, mas é empurrar em inglês, porque as pessoas não sabem inglês. Mas a gente usa a palavra em inglês em diversas coisas aqui no Brasil, né? Nem tudo aqui no Brasil é em português. Tem muitos lugares com nome em inglês. Por exemplo, a palavra shopping é uma palavra de origem inglesa, que veio do idioma inglês. Shopping. Não é uma palavra que veio do idioma português, e sim do idioma inglês. Tem nome de marcas, muitas marcas com o nome em inglês, que são famosas no mundo inteiro, que são lá dos Estados Unidos, mas a gente usa aqui também, tipo Nike, por exemplo, é uma marca de lá dos Estados Unidos, mas a gente usa aqui, certo? Então, tem muitas palavras que são usadas aqui no Brasil, certo? Em inglês, e muitas vezes a gente não vai saber o que é, vocês não vão saber o que é, porque não sabem inglês, tá? Então, olha a importância. Tanta gente que fala inglês que a língua inglesa acabou entrando em várias outras línguas também, tanto no português, que a gente tem algumas palavras, como eu falei, que a gente usa em inglês, né? Então, 1,5 bilhão de pessoas falam inglês e você não. Olha aí, é um motivo, né, para aprender a falar inglês. Pois bem, vamos para o segundo motivo. Outro motivo para a gente aprender inglês que a gente precisa é aprender uma nova cultura. A importância de aprender inglês está junto aí com a importância de você conhecer outras culturas. Nós vivemos aqui numa cultura brasileira, na cultura nordestina. Aqui em Maceió especificamente,
cultura nordestina, né? Porque nós estamos no Nordeste. Já aqui dentro do país, do Brasil, já temos várias culturas diferentes. Aqui, por exemplo, em Maceió, a gente chama a macaxeira de macaxeira, né? Mas tem outros lugares aqui no Brasil que não chama macaxeira, chama aipim, chama outros nomes. Então, aqui, a nossa cultura, a gente fala desse jeito. Em outra cultura vai falar de outro jeito. Em outra cultura aqui no nosso próprio país. Inclusive aqui em Maceió, a gente tem costume, quando conhece alguém, de dar 2 beijinhos, um abraço. Já em outros lugares do Brasil, as pessoas não dão 2 beijinhos, por exemplo. As pessoas só dão um abraço. Enfim, vários detalhes, sabe? Da cultura diferentes. Imagine fora do país. Se aqui dentro do Brasil a gente já tem diferença de cultura, na língua, de tantas coisas, imagine fora. Então, a gente pode aprender uma cultura totalmente diferente da nossa, que é de outro país. Aprender inglês. Vamos ler aqui o que eu coloquei para vocês. Aprender inglês e aproveitar este conhecimento para viajar, fará você ter uma maior compreensão das pessoas que vivem nos destinos que você explorar. Então, a gente viajar para aprender uma nova cultura, você sabendo inglês, você vai ter uma compreensão total daquela cultura. Se você não souber inglês, você não vai entender muitas coisas que forem faladas, muitas coisas que estiverem ali ao seu redor. Mas quando você sabe a língua daquele lugar, por exemplo, se você for para os Estados Unidos e você souber inglês, quando você viajar para lá, você vai ter uma compreensão muito melhor, você vai entender muito mais esse lugar que você foi e a cultura daquele lugar. Conhecendo o idioma, você tem mais informações sobre como as pessoas pensam, vivem e trabalham em seus países. Assim, você poderá não só viajar, mas pregar o evangelho de acordo com a cultura do lugar. Então, você vai poder viajar, tendo mais informações, conhecendo mais pessoas, vivendo e trabalhando. Vocês poderiam até no futuro, né, quando vocês crescerem, trabalhar em outro país, certo? Que fala inglês. E assim vocês vão poder não só viajar e viver e morar, mas também pregar o evangelho de acordo com a cultura daquele lugar, sabe? Entendendo a cultura, porque você vai estar falando inglês com essas pessoas, vai estar entendendo o que elas falam com você em inglês. Tá? Então, outro motivo é aprender uma nova cultura. Não só a língua, mas a gente aprende também sobre a cultura quando a gente sabe inglês. E aí, por isso que eu trouxe esse versículo também. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 10, versículo 7. Então, por onde a gente for, quando vocês forem viajar, vocês vão poder pregar o reino dos céus. Vocês vão poder dizer que Deus vai voltar para nos levar, né? Que a gente tem esperança da vida eterna. Vocês vão poder falar isso para todo mundo, em inglês, tá? E por onde vocês forem, vocês devem pregar essa mensagem. Não importa por qual cultura vocês passarem. Aqui no Brasil, na nossa cultura, você deve pregar o evangelho. Se você for para os Estados Unidos, vai ser outra cultura, mas você deve pregar o evangelho também para essa cultura. Porque como a gente viu aqui, ó, Deus mandou a gente pregar o evangelho para toda a criatura, não foi? Outro motivo muito legal, e agora é um motivo divertido, por isso que eu digo que aprender inglês também é divertido, porque ó, esse motivo é um motivo bem legal, que vocês com certeza já passaram por isso. Livros e séries em primeira mão. Como assim em primeira mão? Primeira mão significa primeiro, livros e séries primeiro, vocês terão acesso a isso se vocês souberem ler em inglês. Tanto a livros e séries físicos quanto na internet. Se vocês colocarem qualquer coisa na internet, tem um monte de palavras em inglês. Sempre a internet a grande maioria da internet, de tudo que a gente faz na internet, é em inglês. Os nomes dos nossos programas, do programa que eu uso para fazer esse slide aqui para vocês, o nome dele é em inglês. Tem também o Google, que o nome é em inglês, tem muitas informações em inglês. Tem tantos e tantos e tantos sites em inglês aí que ajudam a gente a estudar, sites de pesquisa, também sites que nos fornecem momentos de lazer, como o YouTube, por exemplo, que a gente pode ficar assistindo vídeo, rindo e tal. Netflix, que tem vários filmes lá também, muitos filmes em inglês, enfim. Com a língua inglesa, como a língua inglesa é muito usada no mundo todo, a maioria dos livros e séries são produzidos em inglês e acabam demorando para serem traduzidos em português. Então, acontece, gente, que a maioria da indústria, das coisas que fazem os livros, as séries, são tudo em inglês. As pessoas usam a língua inglesa,
porque é uma língua mais universal, em que todo mundo fala. Então, acaba que as pessoas que produzem fazem as coisas em inglês, livros e séries em inglês, e aí lança em inglês e a gente não consegue ler. Tipo, a maioria das pessoas que não sabem inglês não consegue ler. Não consegue ler, não consegue assistir. Por quê? Porque ainda não teve tradução para o português. Aí tem que esperar ter essa tradução para você poder pegar esse livro, para você poder assistir sua série. Porque enquanto todo mundo lá nos Estados Unidos já está sabendo, e aqui também quem souber inglês já vai assistir logo, já vai ler logo, você vai ficar sem poder ler e correndo o risco de receber spoiler, hein? Porque você não sabe inglês. Então, ó, ter as coisas em primeira mão, livros e séries, você já vai saber logo ler, já vai conseguir ler em inglês, certo? Ler e ouvir, né? As séries. O novo livro da série que você acompanha foi lançado, porém apenas em inglês. Por mais ansioso que você esteja, terá que esperar meses até poder descobrir o desfecho, ou seja, o final do personagem principal. Estão vendo a diferença? É uma situação que pode acontecer com a gente se a gente não souber falar inglês, não é? Pois bem. Filmes e música. O seu filme preferido está passando, mas está em inglês e sem legendas. Como poderia assistir? Quantas músicas em inglês ouvimos e muitas vezes nem sabemos o que a letra significa? Olha aí. Então, o seu filme preferido pode estar passando, mas se ele não tiver com legenda ou dublado, você não consegue assistir, porque você não sabe inglês. Porque a maioria dos filmes são feitos em inglês também. Quantas músicas em inglês a gente ouve também? Toca direto aí no rádio, toca direto músicas em inglês e a gente canta, a gente sabe a música, mas não sabe o que significa. E se você estiver cantando uma coisa errada? Se você estiver cantando uma coisa feia que não agrada o coração de Deus, tá errado, né? Então é importante você saber inglês, saber essa língua, para você poder cantar tranquilamente, sabendo, essa música significa isso. Então, opa, essa música aqui eu não vou cantar, porque não é uma música legal, a tradução dela é muito feia, sabe? Então, ó, quantas músicas em inglês a gente ouve e não sabe o que a letra significa? Olha como é importante, né? Aprender inglês é importante para se situar no mundo, para você saber onde você está, para entender o que você está ouvindo, o que você está vendo, certo? Muito importante. Então, filmes e música também é outra coisa muito divertida, que a gente gosta, que traz muito lazer pra gente, mas que se a gente não souber inglês, fica muito difícil de entender, né? Bom, número 5. A língua inglesa é fácil. Sim, o inglês é uma língua com uma estrutura muito simples. Não parece, né, gente? A gente pensa, é outra língua, vixe, muito difícil. Mas, à medida que a gente estuda, a gente acaba percebendo que ela é mais fácil do que o próprio português. A gente entende melhor o inglês do que o português, galera. Assim, entende melhor não. A gente consegue aprender mais rápido o inglês do que o português. Por quê? Porque no inglês a gente tem as regras gramaticais são mais fáceis. No português a gente tem inúmeras regras gramaticais e muitas exceções. No português, isso no português, tá? No inglês, não. A gente geralmente tem uma regra mais geral, é muito mais simples, ó. As regras gramaticais são muitas vezes repetidas sem ter muitas exceções no inglês. Então, acaba que é mais fácil. Só que a gente sabe português porque a gente mora aqui, né? A gente aprendeu desde que a gente nasceu ouvindo português. A gente aprendeu muito mais rápido. Mas se a gente nascesse em qualquer outro lugar, que a gente fosse ouvindo a língua, a gente ia aprender também, certo? Ia ser super fácil também. Só que como a gente não aprendeu desde bebê inglês, então a gente tem que estudar agora o inglês, pra gente poder entender. Mas o que eu tô tentando dizer pra vocês é que não é tão difícil. Não é difícil como parece. Quanto mais você usar a língua inglesa, mais fácil vai ser a língua inglesa para você. Então, quanto mais você treinar, quanto mais você assistir vídeos em inglês, quanto mais você ler em inglês, quanto mais você tentar, mais fácil vai ser para você. Tá certo? Bom, e eu trouxe sim um motivo geralzão, que se eu não tivesse falado nenhum desses já era suficiente. Quer dizer que conhecer, amar e pregar o evangelho para todas as pessoas. Esse é o principal motivo da gente aprender inglês. Pra gente, né? Nós que somos cristãos. Para as outras pessoas, existem inúmeros outros motivos, como a oportunidade de trabalho. É muito importante, porque as pessoas hoje em dia querem pessoas que saibam inglês para poder trabalhar, mesmo aqui no Brasil. Então, tem vários outros motivos. Só que os principais, que para mim, para nós, para vocês, hoje em dia, são esses. Conhecer, amar e pregar o evangelho para todas as pessoas. Então, conhecer sobre outras nações, saber sobre outras nações é muito importante, certo? E ainda mais esse idioma que é tão falado, né?
mundialmente, que é o inglês. Então, eu acho que não tem dúvida de que o inglês é muito importante, né, gente? Inclusive, eu quero que vocês copiem no caderno esses motivos, tá? Cada motivo desse que eu fiz, 3, 4, 5. Foram 5 motivos. Esse aqui é o 6º e último. Então, foram 6 motivos ao todo. E os versículos também dos motivos, tá? Vocês escrevem no caderno, tá bom? Vocês pausam o vídeo, pede para quem estiver aí com vocês pausar o vídeo em cada um dos motivos para você poder escrever no seu caderno, tá? Copia mesmo, bota igual para a gente ter lá toda vez que vocês forem abrir o caderno, vocês vão ver como é importante estudar inglês para se lembrar, ok? Vão se lembrar que é importante estudar inglês e vão fazer isso com gosto, né? E vão fazer as tarefas. Bom, eu trouxe aqui só esse finalzinho que diz assim: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, tanto na antiguidade quanto nos dias atuais. Somos constituídos de povos e nações. Quando aceitamos a Cristo, passamos a fazer parte de uma nação celestial. A nação que está acima de todas as nações. O que está falando até agora? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, a nossa nação, a gente vai aprender inglês e tudo mais, que é outra nação. A gente pensa, somos diferentes e tal. Mas o mundo todo tem povos, tem nações diferentes. Mas quando a gente aceita Cristo, a gente faz parte de uma outra nação, que é uma nação que está acima de todas, que é a nação do povo escolhido. Nós somos o povo escolhido, certo? E essa nação eleita, de todas as pessoas que também são cristãs como nós, está espalhada pelo mundo. Tem pessoas em todo o mundo que creem em Deus. Então, independente de cada nacionalidade, todo cristão faz parte dessa família, a nação de Deus. Então, essa nação de Deus, ela precisa se comunicar. Como é que a gente vai se comunicar com nossos irmãos que também creem em Deus? Como é que a gente vai falar com eles, ajudar eles, nos ajudar? Tem muitos missionários espalhados aí pelo mundo também, que a gente pode ajudar e a gente pode se comunicar com eles, aprendendo inglês. Inglês é uma das línguas que mais se fala. Então, provavelmente, a maioria sabe inglês. Mas se você não souber, vai ficar muito difícil, né? E mais um versículo aqui pra gente. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real. Isso aqui é pra vocês verem que não sei o que eu tô falando, é a Bíblia, viu? Nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a gente tem que anunciar a maravilhosa luz de Deus para todas as nações, certo? Para todo mundo. Porque nós somos a nação de Cristo, certo? Tem gente lá nos Estados Unidos que também é a nação de Cristo. Mas também tem gente que nem conhece a Deus e a gente precisa falar dele para essas pessoas, beleza? Agora a gente vai para a parte de diálogos, que a gente já vai desenvolvendo em inglês, né? Porque não pode chegar, só ficar de conversa, vamos fazendo atividades, quero ver como é que vocês são em inglês também, tá bom? E aí eu vou ler um diálogo aqui com vocês, tá? A gente vai ler esse diálogo e eu quero ver o que é que vocês conseguem entender dele, beleza? Vamos lá. Esse primeiro diálogo diz assim. Começa com Lucy, certo? A Lucy falando assim. Eita, tá ao contrário. Aqui, o primeiro nome era para ser Andrew, tá? Só o primeiro nome aqui era para ser Andrew. Andrew disse assim: Hi, Lucy, how are you? E a Lucy respondeu: Hi, Andrew, I'm fine. And you? O Andrew disse: I'm fine too, thank you. Andrew, this is my new friend, Hannah. Hi, nice to meet you, Hannah. Nice to meet you too, Andrew. E aí, vamos entender o que é esse diálogo? Bom, começa com o Andrew falando: Hi, Lucy, how are you? O que vocês acham que ele está querendo dizer com isso? Quero que vocês respondam daí, tá bom? Hi, Lucy, how are you? O que é esse Hi, Lucy? Oi, Lucy, né? Oi, hi, oi, hi, hello, hey. Isso tudo significa oi, tá bom? Hi, Lucy, how are you? How are you? O que é isso, how are you? How are you? É como quando eu digo, oi, tudo bom? Tudo bom. Como você vai? Tudo bem? É a mesma coisa. Como vai você? É isso que o Andrew está perguntando. E a Lucy responde, Hi, Andrew. I'm fine. Oi, Andrew. Eu estou bem. And you? E você? Então, fine significa bem, tá? Então, quando alguém te perguntar em inglês, how are you? Eu estou perguntando como você está e você tem que responder se você está bem ou mal. Se você estiver bem, você diz, I'm fine. Eu estou bem. Se você estiver mal, vai dizer, I'm bad, por exemplo. Mas, nesse caso, I'm fine.
Eu estou bem. And you? E você? You é você, certo? E outra coisa, vocês escrevem esse diálogo no caderno, tá? Quando a gente terminar de ver. E escrevem do lado a tradução que eu estou explicando aqui pra vocês, tá bom? Pra vocês verem, compararem aí as palavras e verem o que é que significa cada palavra. Aí o Andrew fala, I'm fine too. Fine não significa bem, né? Então ele tá dizendo que ele também está bem. I'm fine too. To significa também, certo? Existe o to do número 2, que é T-W-O, to. Mas existe também esse to aqui, que são dois Os, que significa também. I'm fine too. Thank you. Obrigado. E aí a Lucy diz, Andrew, this is my new friend, Hannah. E aí, tem alguma palavra aí que vocês conhecem? Porque nem sempre a gente precisa conhecer todas as palavras, tá, gente? Em inglês, a gente não precisa ler um texto e conhecer tudo, cada palavrinha que tá dizendo, eu vou saber, eu tenho que saber traduzir. Não. Você pega, se você conseguir traduzir uma palavra, duas palavras, às vezes você já entende toda a frase. Por exemplo, aqui, Andrew, this is my new friend. Andrew, que é o nome do cara. This is my new friend. O que é friend? Friend, eu acho que vocês sabem o que é amigo ou amiga. E aí ela fala, this is my new friend. New é novo, vocês já devem ter visto em algum lugar também a palavra new. Então, essa é a minha nova amiga. Ela está apresentando ali a amiga dela para o Andrew. Hannah. Hannah é o nome da amiga dela, né? Então ela apresenta ali, Andrew, this is my new friend, Hannah. Andrew, essa é a minha nova amiga, Hannah. Tá vendo? Se a gente só soubesse as palavras friend, a gente já tinha entendido a frase toda. This is my new friend, Hannah, porque a gente já viu o nome do Andrew, viu o nome da Hannah e viu o nome friend. Já deu para entender a frase que ela tá apresentando pro Andrew a amiga dela nova, a Hannah, certo? Aí o Andrew responde, Hi, nice to meet you, Hannah. Que é isso? Nice to meet you? Bom, hi a gente sabe que é oi, então ele tá falando com a Hannah. Oi, tipo assim, apresentou pra ela, né? Ele tem que ser educado, tem que falar. Então ele, hi, oi, nice to meet you. O que é isso, nice to meet you? O que vocês acham que ele diria pra uma pessoa que ele acabou de conhecer? Se você falou prazer em conhecer, você acertou. Prazer em conhecer você, Hannah. Nice to meet you, Hannah. Prazer em conhecer você. Nice to meet you significa isso. Nice to meet you. Nice, prazer. To meet you, em conhecer você. Certo? Então, nice, prazer. To meet you, em conhecer você. Prazer em conhecer você. Nice to meet you, Hannah. E a Hannah responde também que é um prazer, claro, né? Senão ela seria estranho. Nice to meet you too, Andrew. Olha o to aqui de novo, que é o também. Certo? Então, nice to meet you too, Andrew. Então, prazer em te conhecer também, Andrew. Ela não falou só nice to meet, prazer em te conhecer, Andrew. Ela falou também, né? Ela colocou o to aí para aparecer para ela responder essa pergunta, né? Que era também. Essa pergunta não, essa afirmação. Ele disse que era um prazer conhecer ela e ela afirmou que para ela também é um prazer conhecer ele. Foi só isso, o diálogo. Dava para entender sabendo poucas palavras. Você não precisa saber todas as palavras em inglês para você entender o que é que está falando aqui no diálogo, não é? Muito bem. Essa é a ideia do diálogo. Esse outro diálogo que eu trouxe agora são diálogos que vocês vão completar. Esse é mais fácil ainda do que o anterior, tá? Por que eu trouxe esse diálogo aqui? Que é para você completar ele, beleza? Você vai completar agora em sala de aula. Vocês vão fazer duplas, tá? Vocês vão escrever no caderno esse diálogo do jeito que tá aqui, com esses, só que no lugar desses espaços que eu coloquei, você vai responder com o que com o seu nome e tudo mais, ó. Porque é assim, o aluno 1, você tá em dupla com a pessoa, vocês vão formar duplas. Você tá em dupla com aquela pessoa. Aí a pessoa vai dizer, hello, my name is... O que é my name is? Lembram? My name is. Name é nome. Então, meu nome é... E aí você vai colocar aqui, escrever aqui o seu nome. Meu nome é... Sei lá. No meu caso, eu colocaria my name is Caterine. What's your name? Aí você já está perguntando para o aluno, para a sua dupla, qual é o nome dela. E aí a pessoa que está com você vai responder, hi, my name is... Oi, my name... Aí também vai dizer o nome. Meu nome é tal. Você vai botar o nome aí nesse espaço. How old are you? O que é isso? How old are you, professora? Você não... Vai anotando aí. Se você não vai lembrar depois o que é cada coisa, você pode anotar do lado o que é.
How old are you é quantos anos você tem. Para quem não sabe, significa quantos anos você tem. How old are you? Quantos anos você tem? E o aluno, o outro da dupla, o primeiro que começou falando, vai responder. I am, eu tenho tantos anos. E aí vai preencher aqui com os anos que você tem. I am years old. Por exemplo, eu responderia I am 25 years old. Mas vocês, por exemplo, I am 7 years old. 8 years old. 8, né? 9 years old. 9 anos de idade. Enfim, vocês vão botar aí a idade de vocês, tá? Em inglês. How old are you? Aí você está perguntando de volta para o seu colega. O seu colega vai responder quantos anos ele tem. I am 10 years old, 8 years old. Não sei, quantos anos você tem, você vai colocar aí também. Aí volta para o aluno 1 e ele responde só Nice to meet you. Prazer em conhecer você, fulano. Como é o nome do aluno? Da sua dupla. Bota aqui, nome do aluno 2, é para você colocar o nome da sua dupla aqui. Nice to meet you, Hannah, por exemplo. Aí a Hannah vai botar Nice to meet you, João, se for o nome da outra dupla. Entenderam? Então, vocês vão preenchendo de acordo com o nome de vocês, a idade de vocês e só. Basicamente só isso, tá vendo? É muito fácil. Só que o que eu quero é que vocês treinem em dupla. Vocês vão responder e vão treinar. Treinar, treinar, treinar. Depois que vocês treinarem, vocês têm que treinar, tá, gente? Vocês escrevem no caderno, os dois, cada um no seu caderno vai escrever exatamente esse mesmo diálogo, só que preenchendo com o nome da sua dupla. E aí essa dupla treina. Fica treinando. Eu começo, por exemplo, Hello, my name is Caterine, what's your name? Aí a outra dupla. Agora sou eu, né? Aluno 2. Então, eu sou o aluno 2. Então, Hi, my name is João. How old are you? Aí vocês treinam e depois vocês se apresentam na frente, certo? Daí da sala. Ai, professora, que nervoso. Gente, não tem problema. É o primeiro dia de aula. É só pra gente treinar. Lembrar dos nossos nomes também, porque eu não lembro o nome de vocês direito, mas eu quero lembrar. E assim eu vou poder ver que vocês estão interagindo, tá bom? Não tem problema errar, não tem problema não falar direito a palavra, tá bom? Mas tenta falar da melhor maneira possível, tá bom? Ó, hello, my name is, what's your name? I am 25, por exemplo, no meu caso, 25 years old. How old are you? Nice to meet you, certo? Então, treina aí. Vai ser bom para vocês desenvolverem a oralidade, também a escrita em inglês, tá certo? Bom, aí vocês vão dar o pause aqui e vão fazer isso. Voltando agora, digamos que vocês já fizeram tudo, né? E volta aqui para mim. Para casa, nós temos também um diálogozinho, só que é um diálogo pessoal. Escreva e complete no caderno o texto abaixo. Vocês vão copiar isso agora no caderno, mas vocês só vão responder em casa. E diz assim, ó, Hello, my name is... Aí vocês vão colocar o nome de vocês. I am, vocês vão colocar, tanana, years old, a idade de vocês. I am Brazilian and I live in... O que é isso, I am Brazilian? Eu sou brasileira. Eu moro em... E aí você diz onde você mora. Eu moro em tal lugar. Qual é o lugar? Qual é a cidade que você mora? I am Brazilian. I live in... E aí você diz o nome da sua cidade. With my é com minha, com o meu. Certo? Então, com minha... Aí você bota. Certo? Se você mora com sua mother, mãe. Se você mora com seu father, pai. Se você mora com sua sister, irmã. Se você mora com seu brother, irmão. Você coloca as pessoas que moram na sua casa com você. My grandma, grandmother, avó, grandfather, avô. Professora, eu não sei o nome dessas coisas. Eu tô esquecido. Esse assunto eu não me lembro mais. Aí vocês pegam e podem pesquisar na internet, já que é uma atividade para casa, certo? Vocês pesquisam o que é, como é mãe em inglês, como é pai em inglês, como é que é irmão, avó, avô, certo? I study at school, eu estudo na escola, tananã, e você bota a escola. Lembrando, todas essas coisas que vocês fazem no caderno tem que ter um cabeçalho antes, né? Estão lembrados? Escola Cristiano João Calvino, o nome, a data, beleza? Então, tudo isso vocês vão colocar, certo? Essa aula de hoje foi uma aula para a gente se conhecer, para também a gente entender a importância de falar inglês, né? Vocês escreverem também no caderno de vocês como isso é importante. E para a gente também eu já ver
o nível de vocês, o que é que vocês estão sabendo. E a gente relembrar algumas coisas, né? Por exemplo, essas coisas, my name is, meu nome é tananã, eu tenho tantos anos, isso aí já é antigo, né? Vocês já devem ter conhecimento sobre isso, mas a gente precisa revisar, beleza? Depois a gente vai começar a usar mais o livro, tá certo? Então, essa foi a aula, tá, gente, hoje. Espero que vocês tenham gostado. Agora a gente vai para a aula de português. Beijo!